Pessoal, é bomba atrás de bomba e aqui nesse vídeo eu vou tratar com vocês um documento que foi enviado direto da Câmara, lá do Congresso dos Estados Unidos, ao STF, ao Moraes, direcionado ao ministro, justamente por conta do que houve com a suspensão do X. Gente, olha, é uma informação extremamente importante que eu vou dar nos detalhes para vocês e que isso vai repercutir muito. Acabou de sair essa informação. Além disso, gente, a gente tem que ver a cara da Globo. Pessoal, eles estão em choque, encomendaram uma pesquisa e aí Marçal disparou na pesquisa e agora Guilherme Boulos pode inclusive ficar fora do segundo turno, porque tem Nunes e tem Marçal na liderança. Eu vou trazer todos esses detalhes, vocês não podem perder um segundo sequer desse vídeo, porque realmente tá demais. Pessoal, compartilha, deixa o like e vem pra tela comigo, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, eu vou trazer esse vídeo que é mega importante antes de tudo para vocês. Isso porque durante essa semana tá acontecendo conforme prometido pela oposição, que são basicamente aí deputados e senadores da direita. Eles prometeram que durante essa semana fariam obstrução, compareceriam o máximo possível de vezes lá nas comissões e no plenário, justamente para tentar barrar aí votações de projetos petistas, da esquerda, do centrão, justamente numa forma de protesto mesmo, para poder aí fazer com que haja uma pressão em cima do Pacheco, que é presidente do Senado, para que ele coloque aí o impeachment de Moraes em pauta, para que seja votado esse pedido de impeachment do Moraes. Então, com isso, gente, tem aí alguns petistas que foram querer, sabe, dar uma lacrada em cima da direita e, gente, não tem como, tá? Nicolás Ferreira estava por lá, ele deu, assim, 2 lapadas em 2 petistas ali que eu vou trazer para vocês agora e vocês não podem perder. Então, acompanha comigo aqui que eu tenho certeza que vocês vão querer compartilhar esse vídeo depois dessas falas. Falar nesse povo brasileiro, porque nós estamos no momento em que a economia cresce. Porque os que me antecederam agora eram do governo onde a economia não crescia, onde se gerava desemprego, onde o povo passava fome, onde o Brasil estava envergonhado no mundo porque o presidente era negacionista, onde deixavam as pessoas morrerem sem vacina. Isso não é crime? E ainda vão para as redes mentir. E quando tem uma decisão contra a mentira, contra a afronta à democracia, acham ruim. Então a liberdade que defendem é a liberdade para cometer crime, para agredir democracia. Essa não é liberdade. Isso não é liberdade. E agora querer prejudicar o povo brasileiro que está sofrendo com doença, com dor. Não é possível. Não é possível. Por isso nós precisamos votar o mais rápido possível. Presidente, esse projeto é de 2019. Agora a esquerda está querendo botar na nossa conta que nós somos contrários a um projeto que nós estamos fazendo obstrução. Sabe o que ajuda na saúde, petista? Não roubar, pô. Tá aqui, ó. 2,3 bilhões de 2002 a 2011 que desviaram da saúde. É isso que ajuda a saúde, senhor presidente. Não é ficar botando um projeto aqui em cima da hora para poder botar na pecha da direita que a gente está sendo contrário a questões da saúde, não. O que nós estamos fazendo aqui é garantir, inclusive, a liberdade deles. Porque se você, por exemplo, é a favor desse projeto, posta lá no Twitter agora. Ah, não pode, né? Porque um ditador derrubou uma das maiores redes sociais do mundo aqui no Brasil. Essa coisa não cola mais, é falar que nós estamos usando, nós somos praticamente criminosos, golpistas. Espera lá, vocês literalmente estão ao lado de um criminoso, de um golpista, pelas palavras suas, que você xingava o Alexandre de Moraes, para concluir, senhor presidente, para poder dizer de que nós somos os verdadeiros criminosos agora com relação a esse tema. Peraí, tenham vergonha na cara, porque quem durante esse tempo governou o Brasil por 20 anos não fomos nós, foram vocês. E se hoje o Brasil tem uma dificuldade na saúde, na educação, na segurança, é porque quem está no governo agora? Alguém sabe dizer? Ah, é o Lula, né? Ou seja, os problemas que estão aí, o PT que ele está falando aqui, parece que nós estamos na Noruega. Pelo amor de Deus, falta peroba na cara. Vocês querem poupar dinheiro do orçamento para garantir os lucros do bilionário no mercado financeiro. Dinheiro para o povo, não. Defender os pacientes de jeito PL. Senhor presidente, o petista aqui, Jorge Sola, desceu o nível para poder defender o ponto dele, dizendo que nós estamos aqui defendendo interesses de milionários. Mas eu dei uma puxadinha no patrimônio dele aqui, ele é quase milionário, senhor presidente. 902 mil de patrimônio, tá falando mal de dinheiro por quê? Tem investimento aqui no Bradesco, tem investimento na XP, tem investimento aqui, ó, em vários locais. Inclusive, investe mal, hein, Jorge Sola? Ou seja, fala mal de milionário, mas é quase um. Agora, eu não vou falar de quase milionário, não, porque o presidente dele é milionário também, olha só. 7,4 milhões de patrimônio que o Lula tem. Então, por essa
esse argumento... É verdade, senhores. Se for por esse argumento também, não deveria estar defendendo o presidente milionário deles. É só para vocês entenderem que quando falta argumento, eles vão para qualquer tipo de ataque, até falar que nós defendemos milionários. Mas o papai dos pobres é milionário, tá bom? Só para te avisar. Obrigado, presidente. Tá aí, brilhante Nicolas Ferreira. Agora, pessoal, assunto seríssimo. Antes da gente falar aí sobre Pablo Marçal, que agora tá voando aí nas pesquisas, a gente precisa falar sobre esse assunto que acabou de explodir, acabou de cair no colo agora, né, do governo Lula, que é os direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Mas não para por aí, pessoal. Eu vou ler a matéria para vocês. Presidente do Subcomitê de Direitos Humanos dos Estados Unidos disse que o Brasil deve reverter o curso e acusou Moraes de provocar uma crise. Presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos dos representantes dos Estados Unidos, o deputado republicano Chris Smith enviou pedido ao governo brasileiro pelo desbloqueio do X, antigo Twitter, no país. No pedido, o congressista disse que o Brasil deve reverter imediatamente o curso e acusou o ministro do STF, Moraes, de provocar uma crise. O X, que pertence ao empresário Elon Musk, foi bloqueado por Moraes e teve seus downloads proibidos nas lojas de aplicativos virtuais no dia 30 de agosto, depois do descumprimento de ordem de suspensão de perfis acusados de disseminar informações falsas de não pagamento de multas. Todos nós sabemos o que aconteceu aqui, não é, gente? O governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Isso é o Chris Smith falando, lá o deputado dos Estados Unidos. O governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo e tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela, diz Smith no pedido. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar americano que integra o Comitê, então, de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. Não para por aí. No documento, Chris Smith disse não ter recebido respostas a pedidos de informações enviados a Moraes e ao Congresso brasileiro. No dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro Moraes não respondeu. Nem tive notícia dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que também receberão minha carta, reclamou o congressista americano. E olha lá, gente. Para responder à crise que Moraes criou no Brasil, estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto, diz Smith. Pessoal, lembrando, tá, gente, que estamos em época de eleição também lá nos Estados Unidos, porém de eleição presidencial, ou seja, é óbvio que a base de Trump, e aqui deixou o Chris Smith já esclarecido, que está conversando, né, com a sua base aí de legislativos, é óbvio que esse tema deve ser sim pauta caso Trump venha a vencer as eleições nos Estados Unidos. Lembrando que recentemente os Estados Unidos vem de forma recorrente colocando sanções aí à Venezuela justamente por problemas em relação à democracia. Agora, o que vai acontecer? Não sabemos. O fato é que é um documento importante, é uma reclamação formal que foi feita, inclusive por lá nos Estados Unidos nunca se falou tanto no Brasil como se fala agora. A gente vê muita repercussão acontecendo por lá. Bom, eu quero saber de vocês. Coloca aqui embaixo, eu tenho certeza que esse assunto aí vai acabar se estendendo. Eu vou trazer para vocês todas as atualizações, então fiquem ligados aqui no canal. Pessoal, agora vamos falar de Pablo Marçal, que acaba de colocar Boulos em terceiro lugar pro desespero global. Vocês vão ver, a gente vai reagir juntos aqui, tá impagável. Além do mais, já tem matérias aí na velha imprensa que os caras estão tentando acabar com o Marçal de todos os jeitos. Isso aí já é inegável, todos vocês sabem disso. E aqui eu separei uma, gente, que é muito interessante. Olha só.
O Marçal, ele esteve na Bienal do Livro, lá em São Paulo, foi ovacionado por uma galera, jovens assim, sabe, desde crianças a um pessoal mais velho, todo mundo ovacionando o Pablo Marçal. Acontece que ele acabou falando por lá que ele queria banir alguns livros, tirar alguns livros de circulação caso ele fosse prefeito. Bom, é mais ou menos assim, eu vou ler a matéria para vocês e aí vocês já vão entender por que desse título. Jurista Marçal adota a tática fascista ao prometer censurar livros. Bom, olha só o que ele falou, gente. Marçal anunciou a disposição de proibir, caso eleito, livros impróprios e imorais nas escolas municipais paulistanas. Com isso, horrorizou educadores e quase matou de sustos os bibliófilos de todas as idades. Não quis citar autores e obras, mas frisou que a censura recairá naqueles que levam aos jovens a cultura comunista. Aí ficou evidenciada a tática fascista. Ai, meu Deus, olha o desespero, gente. Bom, vamos aqui então à matéria em que coloca Pablo Marçal e Nunes no segundo turno e deixa o Boulos de fora. O que está acontecendo? Quest acaba de divulgar uma nova pesquisa contratada pela Globo sobre a intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. Vamos aos números da pesquisa estimulada, que é quando o Instituto apresenta ao eleitor os candidatos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, tá? Então, começando aqui, está na tela de vocês já, começando pelo candidato à reeleição, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, do MDB, tem 24%. O Pablo Marçal, do PRTB, tem 23%. O Guilherme Boulos, do PSOL, tem 21%. José Luiz da Atena, do PSDB, tem 8%. E Tabata Amaral, do PSB, tem 8%. 3 elementos são importantes para a gente chamar a atenção, eu vou falar rapidamente. O primeiro é a baixa conversão de votos do lulismo. Até aqui, Sadi, não funciona a estratégia da campanha de Boulos de converter votos de Lula. A gente estava olhando aqui para quem votou em Bolsonaro, né, esse crescimento do Marçal e a estabilidade do Nunes. Aqui pertinho do Otávio, ó, o votou em Lula, entre os eleitores que votaram em Lula em São Paulo, olha o que está acontecendo. Essa é uma variação em margem de erro. 44, 43. O segundo problema da campanha do Boulos é a divisão dos jovens. Os jovens que tradicionalmente sempre foram mais eleitores da esquerda, olha o que está acontecendo, Otávio, entre o público de 16 a 34 anos, o que a gente viu foi uma inversão. O Marçal passou a ter mais votos dos jovens do que o Boulos da rodada anterior para cá. Essa é uma mudança significativa que aponta na direção de que essa oscilação de Boulos pode ser um sinal de alerta para a campanha, porque se isso continuar acontecendo, Boulos tende a perder um pouco mais ali. Não quero te interromper, Ana Flor aqui, boa tarde para todo mundo. Me chamou muito a atenção este número, sem dúvida, que está para além da margem de erro, quer dizer, Marçal pegou esse número de eleitores jovens, enquanto que o Nunes está roubando também os de maior idade, lá 60 mais. Ai, 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 o Boulos perdendo o voto dos jovens. A gente viu na Bienal do Livro, cheio de jovens ovacionando Pablo Marçal. É a juventude, enfim, acordando. Bom, o que a gente vai ver é agora um trechinho, gente. Eu não vou colocar tudo, eu não me arriscaria a fazer isso com vocês. Eu vou colocar um trechinho só do comercial feito aí, da propaganda do Boulos. E, gente, que coisa mais patética que eu tô vendo aqui, gente. Olha isso daqui, olha isso. Bom, pessoal da internet, conheçam os 5 principais projetos do Boulos para São Paulo. Poupa tempo da saúde. Organizamos consultas com a eficiência que a gente conhece. Com policlínicas e centros diagnósticos por toda São Paulo. Nada melhor do que unir formação sob medida para trabalhar e ganhar uma grana. Ai, pessoal, eu quero saber de vocês. Escrevam aqui embaixo quantos bilhões vale essa atuação caso ela acontecesse pela Lei Rouanet. Escrevam aqui embaixo, gente, porque olha... Meu Deus do céu. Bom, gente, vamos continuar aqui, porque não parou por aí, gente. Eles continuaram comentando esse assunto. E essa popularidade do Boulos que tá indo pro ralo. Chama a atenção que existe um ralo que está levando os votos do Boulos, porque historicamente na eleição de São Paulo, a esquerda sempre colocou um candidato no segundo turno. Chama muita atenção a gente ter, claro, é um empate triplo, há 3 candidatos
tecnicamente empatados, mas numericamente Boulos agora está em terceiro, segundo a pesquisa, e onde ele está perdendo é na mais baixa renda, onde o PT sempre teve muitos votos, mas Boulos também não se saiu mal há 4 anos, porque ele foi para o segundo turno. Então chama muita atenção agora esse aspecto de que Lula vai ter que reaparecer, porque conversava nos últimos dias com várias fontes do PT, falei inclusive com a presidente do partido, Gleice Hoffmann, dizendo Lula vai fazer mais aparições em São Paulo dentro do possível para franquear mais apoio a Boulos. O que a Quest mostra no que diz respeito a Guilherme Boulos? 30% dos eleitores que declaram voto em Lula em 2022, ou seja, o Instituto pergunta em quem você votou em 2022 e a pessoa fala Lula, 30% desses eleitores em São Paulo estão com outros candidatos que não Guilherme Boulos. Pessoal, que vídeo maravilhoso, ou seja, vai ter que ocorrer aí a participação mais ferrenha, né, do pai dos pobres, caso Boulos queira aparecer como um dos possíveis candidatos no segundo turno, se é que vai ter segundo turno. Pablo Marçal já avisou, não vai ter segundo turno. Caso tenha um segundo turno, em quem vocês, eu não sou de São Paulo, então nem adianta, né, gente, mas quem vocês aí votariam entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal? Comenta pra mim aqui embaixo. Confesso por vocês que eu tô mais pro Pablo Marçal, mas eu nem voto em São Paulo. Então, né, eu quero saber a opinião de vocês, gente. É impagável ver a Globo pagando uma pesquisa e ainda se dando mal. Compartilha esse vídeo, deixa o like, que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.